militar no Brasil. Ocorreu em 1964, com a queda do presidente João Goulart, onde o regime militar se ocupou, né? E isso se deu fim ao regime presidencialista, regime democrático, e instaurou no nosso país um regime militar. Era para ser breve isso, era para ser um regime curto, um prazo curto, e acabou durando 21 anos. Então ele foi de 1964 até 1985 com João Figueiredo, o último general que comandou o país no regime militar. Esse regime militar ele se instaurou, tem grande parte, os Estados Unidos apoiou, porque acreditavam que o Brasil estava entrando num regime comunista, e os Estados Unidos apoiou muito o regime militar a tomar o país, a comandar o país, tendo temor que o país se transformasse como Cuba, como a Rússia, na ocasião, onde o comunismo entrou com força nesses países, e o temor dos Estados Unidos era que o Brasil também entrasse nesse circuito, e o país, sendo um grande país da América Latina, poderia ser um país muito influente a esse regime, né? A esse regime comunista, e os Estados Unidos não gostaria. Então foi um grande apoiador ao regime militar. E esse regime militar foi instaurado, que era para demorar pouco, demorou 21 anos, e o cidadão brasileiro sofreu muito, porque era muita repressão, a ditadura foi instaurada, o regime militar, tudo era proibido, tudo era coagido, a arte, a cultura, a imprensa, os jornais, televisão, rádio, tudo era proibido. Os músicos, os artistas eram todos proibidos, eram todos coibidos. Tudo que ia se divulgar ou pronunciar numa mídia, na imprensa, era regrado pelos militares, tinha que passar antes por uma leitura, por uma análise deles. Foram instalados departamentos de polícia que auxiliavam o governo militar a coibir realmente, a trabalhar para que isso não fosse um regime democrático. Tudo se passava por eles. Então houve uma situação de muita repressão, teve momentos de torturas, pessoas exiladas tiveram que fugir e pedir asilo político em outros países, porque houveram muitas mortes. A nossa história nos conta isso hoje, que muitas mortes ocorreram de pessoas, de líderes, né, contrário a esse regime, né, que queriam restaurar a democracia no nosso país, né? E aí foram 21 anos muito difíceis, 21 anos a qual o regime militar tomou conta de tudo, e nós, como cidadãos, éramos muito limitados a tudo era limitado ao que eles queriam que fosse dito, que fosse falado. Nós não podíamos falar mal da bandeira, lógico que isso não é uma coisa para se falar, não podíamos pronunciar palavras que fossem contra ao governo, contra o país, contra a bandeira, contra o hino, contra nada que dissesse respeito ao país. E isso não é um regime democrático, né? Isso é um regime a qual é muito desgastante, é muito difícil, houveram muitas mortes, enfim, foi um regime que nós passamos, e eu gostaria que o país nunca mais entrasse numa situação dessa. Foi um período muito difícil realmente. Hoje vivemos um período difícil, sim, né? Mas vivemos um país democrático. É um país a qual a população elege o seu presidente, coloca os seus políticos lá. Então, se hoje nós temos problemas, o principal, o causador disso somos nós próprios. Então é isso.